Bom dia, bom dia. 4 de junho de 2025. Vamos lá, mais um dia de leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn. Estamos no capítulo 4, parte 4, que diz assim: Meigo, mas poderoso. Foi isto que eu vi. O que ele me revelou foi uma pessoa poderosa e alguém parecido com uma criança ao mesmo tempo. O Espírito Santo me disse: quando você magoa uma criança, ela se afasta. Quando você mostra amor por uma criança, ela fica bem pertinho de você. E foi assim que comecei a me aproximar dele. Senti a sua meiguice. Todavia, ele é forte e poderoso. Como uma criança, porém, ele quer ficar bem perto dos que o amam. Você já viu um menino ou uma menina agarrado na saia da mãe ou nas calças do pai? Onde o pai ou a mãe vai, a criança se agarra a ele e o segue. Esse é um sinal certo de que ela é amada e cuidada. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Ele fica junto aos que o amam. Como foi possível ao grande evangelista Charles Finney pregar o Evangelho, fazendo com que as pessoas morressem sob o poder e confessassem os seus pecados? Qual foi o poder que veio sobre ele quando John Wesley ficou em pé sobre um túmulo e abriu a boca para pregar? A pessoa do Espírito Santo acompanhou o ministério deles. Na cidade de Nova York, Kate Kuhlman acabara de pregar numa convenção dos homens de negócio do Evangelho Pleno. Ela foi levada até o elevador, atravessando a cozinha, a fim de evitar a grande multidão. Os cozinheiros não sabiam que havia uma reunião e nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Em seus chapéus e aventais brancos, eles nem sequer perceberam que ela passava. Mas, de repente, todos estavam caídos no chão. Por quê? Kate não orou por eles, só passou por ali. Mas o que aconteceu? Ao sair da reunião, parece que o poder da presença do Espírito Santo a acompanhou. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Esse poder tornou-se mais evidente para mim quando comecei a orar sozinho em meu quarto. Dia após dia, hora após hora, eu levantava as mãos e dizia: Precioso Espírito Santo, quer vir agora e falar comigo? Para quem mais podia voltar-me? Minha família estava contra mim. Meus amigos eram poucos. Só havia ele. Só havia o Espírito Santo. Algumas vezes ele vinha como um vento. Outras vezes como uma brisa fresca num dia de verão. A alegria do Senhor me empolgava até que eu não pudesse mais conter-me. Enquanto conversávamos, eu dizia: Espírito Santo, Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu anseio pela tua comunhão. E descobri que era um sentimento mútuo. Ele também ansiava pela minha comunhão. Certa vez, na Inglaterra, eu me hospedei na casa de uma família cristã. Meu quarto era na parte superior da casa. Uma noite, eu me achava perdido no espírito, falando com ele na maior empolgação. A dona da casa me chamou. Benny,
O jantar está pronto. Mas eu estava radiante de alegria e não queria descer. Ela chamou de novo. O jantar está pronto. Quando me preparava para sair, alguém tomou a minha mão e disse: Mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. O espírito ansiava pela minha comunhão. Você indaga: o que você falava com ele? Ah, eu lhe fazia perguntas. Por exemplo, certo dia eu perguntei assim: como pode ser distinto do pai e do filho? Ele instantaneamente mostrou-me Estevão sendo apedrejado e me disse: Estevão viu o pai e o filho, e eu estava nele. 3 indivíduos distintos. Estevão recebeu poder do Espírito Santo para suportar o sofrimento. Jesus foi quem esperou pela chegada dele. E o Pai era quem estava sentado no trono. Você pode ler isto em Atos 7, 54, 56. O Espírito Santo mostrou-me ainda mais. Foi ele quem deu a Moisés o poder para libertar os filhos de Israel. Ele foi o poder na vida de Josué. Ele também foi a força por trás do vento que dividiu o Mar Vermelho. O Espírito Santo foi o grande poder que derrubou os muros de Jericó. Ele foi a energia que lançou a pedra quando Davi matou Golias. O Espírito Santo, ele foi a força na vida de Samuel, em Elias e no Senhor Jesus Cristo. Jesus era totalmente homem. Todavia, a Escritura deixa claro que ele não podia mover-se sem o Espírito Santo. Ele não pregava sem o Espírito Santo. Não colocava suas mãos sobre os doentes sem o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele ao iniciar seu ministério, pois que me ungiu para evangelizar. Isso está em Lucas 4,18. O que aconteceu quando Jesus voltou ao Pai? Os discípulos ficaram subitamente em tal comunhão com o Espírito que todo o seu vocabulário mudou. Ele começou a dizer que o Espírito Santo e nós haviam testemunhado a sua ressurreição. Ele tornou-se parte de cada ato de suas vidas. Estavam em comunhão total, trabalhando juntamente com o Filho. O que deu à vida do apóstolo Paulo poder para suportar as adversidades. E o que havia na vida de Pedro para permitir que até a sua sombra curasse os doentes? Era o toque do Espírito Santo. David Wilkerson fala sobre a sua visita a uma mulher de Deus chamada Basileia Schilink. Ele disse que no momento em que entrou no quarto dela, pôde sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque ela amava o Espírito Santo. E aqueles que o amam conhecem a sua presença.